A Associação MP Pró Sociedade, formada por membros do Ministério Público que defendem direitos e garantias fundamentais, manifestou-se por nota pública sobre a declaração do ministro Dias Toffoli, que afirmou que haveria no Brasil um semipresidencialismo com um controle de poder moderador exercido pelo STF. Na nota, os promotores e procuradores lembram que não há previsão de poder moderador na Constituição Federal e que, mesmo nas constituições anteriores que previam alguma forma de poder moderador, ele não tinha poderes além dos previstos em lei. A nota do MP Pró Sociedade alerta: falar em poder moderador nos dias de hoje e ainda com o judiciário se autodefinindo como titular desse poder, significaria o ápice da inconstitucionalidade, a instauração definitiva de uma juristocracia e a supressão do principal mandamento constitucional, o de que todo poder emana do povo. Os promotores e procuradores resumem: se efetivamente estamos no semipresidencialismo com poder moderador, é porque houve o rompimento do Estado Democrático de Direito. Ouça a nota do MP Pró Sociedade. Nota pública: não existe semipresidencialismo nem poder moderador no Brasil. Não é a primeira vez que vemos autoridades pretendendo colocar o STF como se fora o titular de um pretenso poder moderador, com poderes para intervir nas funções dos demais poderes. O que seria um poder moderador? Essa finalidade ficava definida na Constituição Imperial de 1824, artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Então, seria aquele voltado a equilibrar os demais poderes quando ocorre o desequilíbrio, a manter o equilíbrio o tempo todo. Ele não era um poder que exercia as funções dos demais e nem havia permissão constitucional para tal. Apenas a Constituição de 1824 previa expressamente 4 poderes. O poder moderador não era uma criação meramente jurisprudencial nem ideológica. Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. E a mesma Constituição, apesar de colocar executivo e moderador nas mãos do imperador, deixava bem delimitado o uso desse poder, que consistiria apenas nisso. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador, nomeando senadores na forma do artigo 43, convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império, sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154, perdoando e moderando as penas impostas e os réus condenados por sentença, concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. Nenhuma das funções do poder moderador tratava da possibilidade de desfazer ou fazer toda e qualquer coisa que considerasse errada ou certa, segundo seu próprio senso de justiça, e nem autorizava que se passasse por cima do resultado de um plebiscito previsto pelos constituintes e legitimamente executado. Falar em poder moderador nos dias de hoje, e ainda com o judiciário se autodefinindo como titular desse poder, significaria o ápice da inconstitucionalidade, a instauração definitiva de uma juristocracia e a supressão do principal mandamento constitucional, o de que todo poder emana do povo.
É absolutamente inoportuna a frase dita por um ministro do STF em um evento internacional, quando não apenas refere-se a um poder moderador inexistente na Constituição da República, como também refere-se a um semipresidencialismo jamais desejado pelo povo brasileiro, até porque o povo brasileiro votou em plebiscito pelo presidencialismo. Se efetivamente estamos no semipresidencialismo com poder moderador, é porque houve o rompimento do Estado Democrático do Direito. Associação MP Pró-Sociedade. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do Canote Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio do presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, tema, época de publicação ou qualquer outro critério, visando impedir a atividade do jornalismo conservador independente. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República.
outra hora eles atacam o PT, outra hora eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.